O Brasil é o segundo país com mais casos de burnout no mundo, com cerca de 30% dos trabalhadores diagnosticados com esgotamento físico e mental associado ao trabalho. Então, presta atenção, o nosso país está atrás apenas do Japão, que lidera aí com um índice, gente, de 70%. Os dados são da Associação Internacional de Gestão do Estresse. Agora, nesse exato momento, a gente vai conversar com o professor e advogado trabalhista, o Bruno Marbach, que está aqui no estúdio do nosso Aratu 24 horas, e que vai esclarecer diversas dúvidas para a gente sobre esse assunto. Professor, bom dia, obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, querido. Bom dia aos queridos ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês. Esse é um tema que acomete a nossa população, a população mundial como um todo, mas que tem atingido de maneira muito sensível o nosso país. Muito se tem falado sobre o burnout, né? Na nossa sociedade, essa questão do estresse ligado ao ambiente de trabalho. Existem as demandas que podem causar justamente a questão desse estresse, mas também tem um ponto específico, que é o assédio no trabalho. Eu já começo a nossa pergunta, a nossa entrevista, fazendo essa pergunta. O que pode ser considerado assédio no ambiente de trabalho, professor? Muito bem. O assédio moral, ele é uma prática reiterada, ou seja, não é uma conduta isolada, pontual, mas é uma prática reiterada de situações que geram um abalo, essa palavra abalo é muito importante, psicológico, emocional no empregado ou na empregada. É aquele maltrato contínuo ou aquele isolamento contínuo ou, muitas vezes, uma sobrecarga de trabalho, uma perseguição que se procrastina no tempo. Essa circunstância gera um abalo psicológico no empregado ou na empregada e, muitas vezes, a síndrome de burnout é consequência do assédio moral. Então, Me dê um exemplo do assédio. O assédio ele pode se manifestar, por exemplo, quando um empregador, buscando levar aquele empregado a pedir demissão, ele não vai aguentar e vai sair da empresa. Ele começa a persegui-lo, ele vai dar uma carga de trabalho, todos trabalham X quantidade, ele vai trabalhar X mais 3. Ou então, através dos maus tratos, da grosseria. Incompetente, você vai ser despedido continuamente. Então isso gera uma tensão psicológica que não é pontual, é uma tensão que se procrastina. Essa circunstância de estar sob contínuo estresse é que gera o abalo e que, por consequência, vai muitas vezes gerar danos de ordem mental e até com reflexos fisiológicos na saúde do empregado e do empregador. Agora, eu já sigo aqui para a nossa segunda pergunta, porque é o seguinte, muita gente em casa se identificando, inclusive, com o que o senhor está falando em relação ao assédio no ambiente de trabalho. E a pergunta que eu faço agora é qual que é a importância, professor, de guardar todas as provas em relação ao assédio moral no ambiente de trabalho? Vejam, a responsabilidade jurídica, a responsabilidade que vai ser uma responsabilidade civil trabalhista pelos danos sofridos pelo empregado, será do empregador. Contudo, no aspecto processual, onde nós vamos apresentar isso em um processo judicial, o ônus da prova é do empregado. O empregado vai ter que provar o fato que constitui o seu direito. Então, ele vai, por exemplo, se documentar mensagem de WhatsApp texto, aquele e-mail corporativo em que o seu superior hierárquico foi muito grosseiro, muito ríspido com ele. Se tiver uma gravação no ambiente de trabalho, num xingamento, de uma ofensa, excelente. Muitas vezes, a prova testemunhal vai ser utilizada. Colegas de trabalho que presenciaram situações vexatórias ou que até foram ex-colegas de trabalho, mas que conviveram durante aquele período, trabalharam, coexistiram no ambiente de trabalho. Então, a prova testemunhal, os documentos, os prints de WhatsApp, as mensagens de Instagram, às vezes por um direct, podem ser elementos utilizados como prova e assim o empregado ou a empregada vai criando um arcabouço de situações para se proteger. É interessante fazer o registro escrito no RH da empresa, explicar o que está acontecendo, expor a situação. O empregado ou a empregada também pode, sem qualquer prejuízo, comunicar ao Ministério do Trabalho e até mesmo ao Ministério Público do Trabalho. E tendo dúvidas sobre isso, procurar um advogado trabalhista que poderá elucidar maiores situações. Agora, uma dúvida. O assédio, ele sempre vem de cima para baixo? O que eu quero dizer é sempre a empresa contra o trabalhador? Isso pode ser o contrário, um subordinado contra um líder? Perfeito. A pergunta dele, essa ponderação, ela tem que ser observada no seguinte prisma. A responsabilidade jurídica, ou seja, quem vai pagar a conta deste dano é o empregador, ponto. Porém, o assédio, ele se manifesta de algumas maneiras. Ele pode ser um assédio na perspectiva vertical e nós sempre pensamos assim, de
alguém que está num cargo de hierarquia superior para o seu subordinado. Mas pode ser o inverso. É o assédio moral vertical que nós colocamos como ascendente. Vamos dar um exemplo de um setor da empresa que seja liderado por uma mulher e que homens subordinados a ela não queiram atender suas ordens, não queiram atender seus direcionamentos lícitos por um motivo de misoginia. Então, tal circunstância constitui um assédio moral praticado pelos subordinados contra o superior hierárquico. É um assédio moral vertical ascendente. Mas o assédio moral ele também pode ser praticado por alguém que está em condição igual à sua no trabalho. Aquele seu colega que senta ali na mesa do lado. Esse é um assédio moral horizontal. Só que o dever de manter o meio ambiente de trabalho equilibrado, estável e em consonância com a dignidade da pessoa humana e com os direitos da personalidade, o dever desse aspecto é o dever do empregador. Então, cabe ao empregador adotar posturas como reprimir, aplicar sanções, desligar empregados ou empregadas que atuem desta forma e promover também treinamentos à sua equipe, mediante o seu setor de pessoal, para que todos fiquem inteirados de que o ambiente de trabalho deve ser equilibrado. Agora, professor, gente, eu estou conversando aqui com o Bruno Marbach, ele que é advogado trabalhista e também professor, a profissão a qual eu respeito muito e admiro, que é a profissão do professor. Eu acho que a gente precisa dar honra a todos os professores de todas as instâncias. E o que eu quero saber é o seguinte, professor, a gente estava falando da importância de guardar essas provas. E quando não se tem? Porque a gente sabe que muitas das vezes o assediador, ele não é burro, no sentido de fala entre linhas, solta uma piada que quem está sofrendo aquele assédio sabe o que ele está falando, mas talvez quem está no redor não compreende. É realmente complexo, porque, como eu lhe disse, processualmente, o ônus da prova, ele é do empregado. Então, o que o empregado ele vai ter que ser ardiloso, vai ter que ser sábio. Ele vai, muitas vezes, levar a circunstância para que o assédio fique manifestado documentalmente. O senhor falou assim no WhatsApp, por que o senhor me tratou daquela maneira? Poxa, o senhor não poderia se desculpar, isso está me tirando o meu sono. Ou seja, criando um gancho, num e-mail, no WhatsApp, instigando uma resposta. Essa é uma saída. Uma outra circunstância, que muitas vezes, quando você não tem prova documental, você tem que apelar para a prova testemunhal. Testemunhas que possam provar o ocorrido. E, muitas vezes, o empregado que está ali no trabalho, o seu colega, ele não vai testemunhar porque ele tem medo de perder o emprego. Então, quando isso acontecer, é interessante que você pense naqueles que já vão sair da empresa ou que receberam uma nova proposta ou que coexistiram, embora não estejam mais lá com você. Já estejam no outro emprego, mas trabalharam juntos durante o período. Então, você já pensa neles como testemunha para provar o legado. Mas o ônus da prova é do empregado. Uma outra dúvida é em relação à questão de receber mensagens de WhatsApp fora do horário de trabalho, com demandas de trabalho. Isso acarreta, inclusive, na prolongação, né, do expediente de trabalho. Isso pode ser considerado também um assédio moral? E, na realidade, nesse caso, se não for algo que gere uma sobrecarga muito grande, que esse abalo tem que ser provado. O assédio moral você tem que ter reiteração da conduta, abalo e, muitas vezes, uma intenção de provocar o empregado ou a empregada para chegar ao desligamento. Mas quando vira rotina mesmo? Quando vira rotina, quando é pesado, quando é estressante, sim, você pode tentar demonstrar que aquele dano psicológico foi consequência da sobrecarga. Sem prejuízo da prorrogação de jornada, o empregado poderá, por exemplo, pleitear horas extraordinárias, que devem ser remuneradas com pelo menos 50% sobre o horário de trabalho normal, de acordo com a Constituição. E aí, toda essa pressão e esse assédio moral acaba chegando, então, ao burnout, né? Sim. Inclusive, eu estava lendo, para você de casa entender melhor sobre esse assunto, de acordo com o Ministério da Saúde, a melhor maneira de prevenir o burnout é criar estratégias para diminuir o estresse e a apreensão no trabalho. Qual o papel, então, do RH na cultura anti-burnout? Apenas combater o assédio moral? Isso basta ou é necessário aí, professor, criar outras estratégias? É interessante que o RH da empresa, além de combater a situação já existente, ele promova treinamentos, palestras, contrate profissionais que expliquem de que maneira o assédio se manifesta, como ele deve ser evitado. É interessante que nós pensemos que o bom senso e a humanidade, a gentileza no trato deve ser direcionado para todos. Ou seja, às vezes a gente precisa de educação doméstica, que muitos perdem. Nós vivemos na era do imediatismo, da velocidade. Mas se você trata o ser humano como ser humano e educa seus funcionários a agir dessa maneira, dificilmente você vai estar gerando a alguém um abalo psicológico dessa natureza. O burnout, ele causado pelo assédio, a empresa tem responsabilidade? A empresa tem responsabilidade.
por essa indenização, que vai ser uma indenização decorrente do assédio moral, uma indenização pelo dano à esfera personalíssima do indivíduo. É o empregador que responde, porque o empregador, de acordo com o texto da CLT, ele é empresa individual coletiva que vai assumir os riscos da atividade econômica. Então, se assume os riscos e se controla a atividade empresarial, manter o meio ambiente de trabalho equilibrado, que é uma determinação da própria Constituição, é um dever do empregador. Se ele não cumpre esse dever, ele é o sujeito responsável, aquele que irá indenizar pelo dano causado. Professor, muito bom tê-lo aqui com a gente. Você aí de casa acabou de conferir a entrevista, então, com o professor e advogado Bruno Marbach, que falou sobre assédio moral e a síndrome de burnout. Causa e efeito. Obrigado por tê-lo aqui mais uma vez com a gente. Quais suas redes sociais, telefone para contato? Como é que o nosso público pode entrar em contato com o senhor? Pode me seguir no Instagram, no Bruno Marbach, ADVProf. Marbach como bairro, Imbuí, Marbach é da minha ascendência. E vai ser um prazer tentar servir a sociedade, a comunidade, mediante conhecimento. Para mim, uma honra estar aqui com você, Alex, nesse programa tão prestigiado. E eu desejo a vocês sempre prosperidade em tudo que fizerem. Professor, muito obrigado. As portas estão abertas aqui do Aratu 24 Horas, tá bom? Fico muito feliz e grato. Vamos seguir então com o nosso noticiário. Suspeito de envolvimento